Olá, meus amigos e minhas amigas. Dos diversos assuntos do vídeo de hoje, iniciamos falando sobre novos ataques aéreos russos e movimentações na linha de frente na guerra na Ucrânia. Começamos por Dnipro, no sudeste da Ucrânia, que foi alvo de mais um ataque pesado com drones russos. Segundo o governador da região de Dnipropetrovsk, Serhiy Vilizak, esse ataque deixou pelo menos 4 mortos e 19 feridos. E não foi só isso. Um complexo que inclui hotel e restaurante pegou fogo e o incêndio acabou atingindo também um prédio residencial de vários andares e quase 10 casas particulares. As equipes de resgate conseguiram controlar o fogo no hotel, mas o governador alertou que o número de vítimas pode aumentar. Isso pelo fato de que pelo menos 3 dos feridos estavam em estado grave. Ele também informou que mais de 20 drones foram lançados contra a cidade e que a maioria foi derrubada pelas defesas ucranianas. Mesmo assim, os danos foram grandes. Fotos e vídeos acabaram circulando mostrando colunas de fumaça, janelas estilhaçadas, fachadas destruídas e um cenário de escombros nas ruas. Agora, mudando para a movimentação na linha de frente, ontem imagens geolocalizadas confirmaram que unidades do 22º Regimento de Fuzileiros Motorizados da Rússia, ligado ao 44º Corpo de Exército do Distrito Militar de Leningrado, avançaram até os arredores do norte de Guievo, ao sul de Sud, ali na região de fronteira com o Oblast de Sumy. O porta-voz do Grupo de Forças Cortesia da Ucrânia, Coronel Viktor Terubov, também disse que os russos estão aumentando a pressão na região de Pokrovsk e tentando retomar o nível de intensidade que a gente viu lá em janeiro, Ele explicou que houve uma mudança na direção principal da ofensiva russa, que agora está mirando mais ao leste Pokrovsk, especialmente em direção à rodovia T-0504, que liga a cidade de Konstantinivka, ou seja, um corredor logístico importante. Terubov também disse que os russos estão usando mais veículos blindados nessa região, e um porta-voz de uma brigada ucraniana que atua ali acabou confirmando esse aumento nos ataques de infantaria e nas ofensivas mecanizadas. Gente, mas também tivemos avanços ucranianos. Imagens publicadas anteontem indicam que as forças de Kiev conseguiram ganhar terreno no leste de Popovka, que fica a noroeste da cidade de Belgorod, já no território russo. Inclusive, blogueiros russos reconheceram esse avanço ucraniano, embora tenham dito que a área ainda é uma zona meio cinzenta, ou seja, contestada, sem domínio de nenhum dos lados. Bom, gente, na época da Guerra Fria havia um termo que se usava que era a crise interbloco. Isso era usado quando as tensões não eram entre o bloco capitalista dos Estados Unidos e o comunista da antiga União Soviética. Então, atualizando para a polarização de hoje, onde não existe mais comunismo, vamos falar sobre crise interbloco. Começando por Groenlândia, durante uma visita à base militar de Pitufik, no noroeste do território, Vance fez críticas diretas a Copenhague. Disse que a Dinamarca tem negligenciado tanto o povo groenlandês quanto a segurança na região. Isso, claro, foi recebido como provocação, tanto por parte do governo dinamarquês quanto por Nuuk, capital da Groenlândia, que tem autonomia interna, mas ainda depende da Dinamarca em política externa e defesa. O ministro das Relações Exteriores da Dinamarca, Lars Løkke Rasmussen, respondeu hoje pelas redes sociais que o país aceita críticas, mas não aceita o tom. Segundo ele, essa não é a forma de se dirigir a um aliado próximo, e reforçou que, sim, Dinamarca e Estados Unidos continuam sendo aliados, mas que esse tipo de abordagem desgasta a confiança. Já Vance foi direto ao dizer que, na visão dele, os Estados Unidos deveriam ter o controle da Groenlândia, e reforçou que o território é estratégico demais para a segurança internacional e que se a Dinamarca e a União Europeia não entenderem isso, o Washington vai ter que explicar. Apesar disso, ele disse não acreditar que o uso da força seja necessário e que o objetivo é chegar a um acordo no estilo Trump, como ele mesmo falou. A primeira-ministra dinamarquesa, Mette Frederiksen, também respondeu e disse que o comentário do vice-presidente não corresponde à realidade e lembrou que a Dinamarca esteve ao lado dos Estados Unidos em conflitos como Iraque e Afeganistão. Um lembrete bem sutil, mas firme, de que a parceria entre os dois países tem história. Mas por que tanto interesse na Groenlândia? Bom, primeiro a localização, A ilha está estrategicamente posicionada no Ártico, uma região que está ficando cada vez mais acessível por conta do derretimento do gelo. E o Ártico, é um corredor importante, tanto para rotas comerciais quanto para operações militares. Quem controla áreas como a Groenlândia controla acesso a rotas marítimas e pode projetar poder militar sobre um espaço imenso. Sem contar que aquela visão de que os Estados Unidos estão distantes geograficamente da Rússia diminui bastante quando olhamos o mapa do Ártico. Então, garantir a segurança naquela região seria prudente na visão de Trump. Além disso, a Groenlândia é rica em recursos naturais.
Isso desde minerais raros até possíveis reservas de petróleo e gás. E a administração Trump, claro, quer garantir que esses recursos fiquem disponíveis para a exploração dos Estados Unidos. Agora, gente, mudando de cenário do Ártico para a América do Norte, o primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, fez um pronunciamento forte ontem, dizendo que aquela relação próxima e profunda que existia entre Ottawa e Washington acabou. Segundo ele, mesmo com possíveis novos acordos comerciais no futuro, não há mais volta ao modelo antigo, baseado em integração econômica e cooperação militar estreita. Essa fala dele veio como resposta à decisão do governo de Trump de impor uma tarifa de 25% sobre importações de carros e autopeças, uma medida que entra em vigor no dia 3 de abril. E esse movimento não afeta apenas o Canadá, mas também provocou reações duras de aliados como França, Alemanha, Japão e Reino Unido. Todo mundo se manifestou. Carney classificou as tarifas como injustificadas e disse que elas violam acordos comerciais existentes. Adiantou que o Canadá vai responder com medidas retaliatórias, buscando causar impacto nos Estados Unidos, mas minimizando os efeitos internos. Ele deve se reunir com governadores e líderes empresariais para coordenar a resposta e já deixou claro, nada está fora da mesa. Na Europa, Macron disse a Trump que tarifas não resolvem nada, só aumentam os custos, pressionam a inflação e ameaçam empregos, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa. O chanceler alemão Olaf Scholz também foi bem direto, Chamou a decisão de equivocada e disse que o isolamento só leva à perda de prosperidade. Parece que o tom em Paris, Berlim e Bruxelas é de resistência, A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, classificou as tarifas como um imposto disfarçado e reafirmou que o bloco vai proteger seus interesses econômicos, mas ainda busca soluções negociadas. Do lado britânico, o primeiro-ministro Keir Starmer também se manifestou. Ele disse que o Reino Unido não quer uma guerra comercial, mas que todas as opções estão na mesa. Japão e Coreia do Sul estão na mesma linha. Eles criticaram a decisão e já estão preparando respostas. E até Pequim entrou na conversa, dizendo que esse tipo de medida vai contra as regras da OMC e não resolve os próprios problemas dos Estados Unidos. Ou seja, gente, a tensão comercial e diplomática está se ampliando. E não é só sobre carros ou tarifas. A forma como Washington vem tratando seus aliados tem colocado em xeque alianças históricas. E isso pode ter impacto direto na governança global nas próximas décadas. Bom, gente, agora vamos dar um pulinho na Ásia, aproveitando para fazer uma análise da geopolítica atual exatamente sobre a visão, sobre a ótica estratégica da China. E para isso eu quero começar com uma fala de Xi Jinping lá em 2018. Naquela ocasião, ele disse que o mundo estaria passando por mudanças profundas, não vistas em um século. Bom, na época, para boa parte das pessoas, eu mesmo achava isso, parecia meio exagerado. Mas hoje, olhando o cenário atual, a fala de Xi faz mais sentido, Ele estava se referindo a uma combinação de fatores, avanços tecnológicos rápidos em áreas como inteligência artificial, biotecnologia e computação quântica, enquanto ao mesmo tempo o cenário político e econômico nos Estados Unidos e na Europa ia se tornando mais instável. E claro, ele também mencionou o deslocamento econômico para o Indo-Pacífico, impulsionado principalmente pela própria China. Agora o que a gente vê é exatamente isso. As guerras comerciais que Trump intensificou, o conflito na Ucrânia, que é a pior crise europeia desde a Segunda Guerra Mundial, e um certo desgaste na aliança transatlântica, especialmente por causa das críticas de Washington à União Europeia. Além disso, essas novas tecnologias continuam avançando e mudando as regras do jogo econômico e estratégico. Nesse cenário meio caótico, Pequim está tentando aproveitar as oportunidades para avançar seus interesses tanto nos Estados Unidos quanto na Europa. O problema é que qualquer acordo amplo entre Trump e Xi hoje parece improvável. Tem muita desconfiança dos dois lados e, para complicar, o comportamento imprevisível de Trump piora tudo, Uma hora ele endurece o jogo com tarifas e restrições a investimentos chineses e na outra hora elogia Xi Jinping como se fossem grandes aliados. É uma abordagem que não facilita negociações coerentes de longo prazo. Enquanto isso, na Europa, Pequim enxerga brechas. As tensões entre Washington e a União Europeia, por exemplo, abriram espaço para a China tentar reconstruir relações que estavam abaladas, especialmente por causa do apoio chinês à Rússia na guerra da Ucrânia. Pequim, claro, quer se vender como um parceiro importantíssimo na reconstrução pós-conflito e oferece investimentos e tecnologias, principalmente através da iniciativa Cinturão e Rota, a chamada Nova Rota da Seda.
Mas o problema é que o apoio contínuo da China a Moscou pega muito mal na Europa. Para qualquer reaproximação real acontecer, Pequim teria que mudar essa postura, só que isso é difícil. No entanto, a mudança de cenário tem apontado que talvez Pequim não precise ceder tanto assim. Talvez a China não tenha um trade-off pela frente, ou seja, tenha que fazer uma escolha entre apoiar Moscou ou tentar preservar os interesses econômicos na Europa. No entanto, em outras regiões do mundo, a situação está ficando ainda melhor para os chineses. A postura imprevisível de Washington está abrindo portas para Pequim consolidar sua influência na América Latina, na África e na Ásia, especialmente em países que costumavam depender bastante do apoio dos Estados Unidos e agora estão tendo que repensar essas alianças. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil a você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.